Galera, as cartas de Paulo escondem algo muito pior do que você possa imaginar. Pior do que ser um falso apóstolo, né? Várias dessas cartas são falsas, mas o que eu quero falar são a periculosidade do conteúdo dessas cartas, tá? Porque, como Paulo foi o verme que aboliu a lei de Moisés, se ele aboliu isso, ele tinha que criar uma nova moralidade, um novo código de conduta, né? E esse código de conduta é o que faz os cristãos atuais e de sempre terem essas características imundas, essas características horrendas, essas características patéticas. Porque o cristão, ele vive muito de aparência, né? Então, sede meus imitadores, sede pacientes, compassivos, amáveis e blá blá blá, né? Sempre utilizando de lindas palavras, né? De uma falsa autoridade, de um falso exemplo de autoridade, né? E sempre utilizando de uma falsa piedade, né? Então o cristão, ele sempre teve essa característica, né? De ser falso. É uma pessoa falsa. Você pode ver que o cristão, ele vive de aparência, né? É um povo que vive de ilusão, vive de mentira, né? E isso é o que mais afasta as pessoas do cristianismo. E da onde vem toda essa característica repulsiva, né? Você pode ver que o homem cristão, ele geralmente, ele é violento também, só que ele é falso, ele é dissimulado, né? Então, são pessoas que vivem de aparência, né? E muitas vezes ele pode ser seu aliado ou não pode ser. Por quê? Porque Paulo, ele é extremamente ambíguo, né? O que é a ambiguidade? É quando você fala duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu amo a lei, mas eu não preciso dela. Eu sou mal, mas Cristo vive em mim. Então, assim, é um texto não só confuso. A intenção é criar uma sociedade, criar ovelhas, criar escravos frágeis, débeis, né? Porque todo mundo que segue essa moralidade paulina geralmente é débil. Não, você não pode confiar nesse tipo de pessoa. E por isso que hoje você entra nas igrejas, sempre foi assim, e você vê todo tipo de satanista, né? Você vê petista, você vê feminista, você vê todo tipo de lixo, né? De servo do capeta mesmo, porque são ideologias satanistas, socialista, é, feminismo, são todas ideologias satanistas. E você vê esse povo nas igrejas, né? Como isso? Porque a ideologia paulina é uma ideologia de ambiguidade, de aparências, né? Por isso que foi tão necessário para Paulo instituir essas mentiras, né, essas ilusões dele, fazer com que abolisse o Velho Testamento, porque no Velho Testamento não permite isso, porque é o patriarcado. Né? Não, então você é pai de família. Roubou, morre. Matou, morre. Pronto, é simples e verdadeiro. Só que essa moralidade romana de pagãos assassinos não conseguia viver com o patriarcado. A Roma nunca foi uma sociedade patriarcal, né? Era uma sociedade de bissexuais, né? Uma sociedade de assassinos, né? Que iam em legiões. Então tinha muito legionário, né? Tinha muito que seria hoje como se fosse um mercenário. Então tinha estupradores, assassinos, né? Tinham duas famílias, três famílias, aquela bagunça, né? Daquele povo patético, né? E esse mesmo povo, né, adulterou algumas cartas desse falso apóstolo, mas esse falso apóstolo, ele era cidadão romano, tá? Por isso que ele vivia essa mentira, né? Então, é assim, ele também era um verme, né? Ele também era um lixo, né? Paulo também era um lixo de pessoa. Então, assim, não só porque apoiaram, adulteraram cartas como a de Hebreus, né, dele, a maioria das cartas dele são falsas, né?
isso não exime a culpa de Paulo. Então, assim, a moralidade do falso apóstolo Paulo gerou uma sociedade de homens afeminados, uma sociedade de homens, porque eles são dissimulados, eles querem agradar, eles querem mostrar uma santidade. Cristo vive em mim, eu tenho o Espírito Santo. E é uma bondade que ela tem que ser mostrada aos quatro cantos, sendo que o próprio Jesus falou: vocês são hipócritas, oram nos templos bonitos, suntuosos, para todo mundo ver. E o que acontece hoje nas igrejas, né? É exatamente o que Cristo combatia, né? E Cristo também é um nome romano, né? A gente tem que... O Messias, né? A gente tem que falar um nome hebraico para... tem que fazer um rompimento drástico com toda a característica romana, tá? Não dá mais, assim. Quem tiver o mínimo o mínimo de consciência, o mínimo de verdade. A pessoa que tem o mínimo, ela não, de coerência, era a palavra que eu estava tentando lembrar. Se tiver o mínimo de coerência, não vai apoiar esse lixo, né? Mas tomar cuidado, né? Porque cristão, para apoiar lixo para eles é daqui para ali, né? Eles gostam. Então, assim, é uma coisa muito esquisita mesmo. É meio estranho, né? É muito estranho. Por que eles fazem isso? Como eles fazem isso e tal? Mas isso não importa, né? O que importa é a gente entender que de onde vem a origem dessa sociedade falsa, hipócrita, né? É uma sociedade mentirosa, né? Então, assim, qual a sociedade, né? De qual religião que tem mais criminalidade? Cristão. Qual a sociedade que mais causou guerra? Cristão. Qual a sociedade que mais escravizou gente? Cristão. E aí aí eles jogam a culpa para os valores judaico-cristãos, né? Porque agora os cristãos eles estão querendo acabar de vez, né? Com Abraão, Isaac, Jacó. Porque eles são vermes mesmo, tá? São pessoas desprezíveis. Os de hoje são piores que os do passado. Os do passado ainda tinham alguma moralidade, mas também não era essa perfeição toda que falsamente atribui a eles, não, tá? Eram alienados, viviam de aparência, tá? Queriam mostrar uma falsa santidade, tá? Então, é isso, sabe? Por exemplo, as cartas desse falso lixo Paulo, elas dizem, por exemplo, o Velho Testamento é muito claro, roubou, né? Então você já tem uma consequência muito clara. Mas essas cartas de Paulo, elas dão uma ambiguidade, dão uma abertura para falsas interpretações, porque são falsos, né? São escritas por romanos, do começo ao fim. Sejam as que foram falsificadas ou pelo próprio romano Paulo prostituto, né? Então, assim, são cartas que elas criam essa ambiguidade. Então, assim, ele rouba, mas ele se arrependeu em Cristo, ele tem paciência, ele tem os frutos do Espírito Santo, animosidade, gozo, domínio próprio, mansidão, e blá, e blá, entendeu? Então, assim, é uma coisa que ela é esotérica, né? Ela vai ali para a fantasia, né? Ah, não, mas tem um Espírito Santo, tem um Espírito, tem hora que não tem, tem hora que tem, blá. Não tem um caráter moral objetivo, tá? É isso que você nota desse falso apóstolo, tá? É muita mentira, né? Muito em todos os quesitos que ele fala, né? É um verdadeiro lixo, né? É um maior lixo da sociedade. Mas essa sociedade é tão lixo quanto ele, porque se ele foi tão exaltado, é sinal de que as pessoas queriam essa falsa moralidade, né? A gente tem que abolir essa visão socialista, né, de vitimismo, de coitadismo, né? Porque a população não é coitada de nada, tá? Ela gosta de viver de aparência, tá? Ela usa essa falsa moralidade e quem não se encaixa nessa falsa moralidade de viver de aparência, né? Tem bom gozo, tem domínio, às vezes é um ladrão, né? Às vezes é um prostituto, mas o cara, ele tem bom gozo, ele tem domínio próprio, ele fala com mansidão com as pessoas, ele trata o irmão dele com mansidão, olha que lindo. Muitas vezes está ali roubando, muitas vezes está explorando o trabalho, muitas vezes está destruindo de diversas formas, né? Muitas vezes está com inveja, tá? Mas ele tem mansidão, ele fala bonito, né? Então, o apóstolo Paulo, né? O verme, ele é o apóstolo das aparências, né?
Ele vive de aparências, né? Isso que a gente nota desse lixo, né? É muito cuidado, tá? Esse é o maior lixo que existe.